Peraí, esse trem tá meio errado aí, não tá não? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quem não ama Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque foi um dos programas que as reprises fizeram mais sucesso na história da televisão brasileira. O programa mesmo durou só 3 anos, mas mesmo assim a gente assiste, reassiste e toda vez é uma novidade pra gente. Mas quando a coisa faz tanto sucesso assim, a gente fica com vontade de saber onde que os atores que a gente gostava tanto, os personagens, ou quem que eram esses personagens, onde que eles foram parar. E até o final desse vídeo eu prometo pra você que vou mostrar alguns rostinhos por trás da maquiagem, das máscaras, pra vocês saberem que eles eram pessoas de verdade, eles existiam mesmo, tá? Hoje é muita coisa pra falar, né? Então fica sentadinho no sofá, chama a família toda, porque todo mundo gosta, né? Pega o seu prato de comida, porque hoje vários segredos vão ser revelados, né? Então vambora! O Castelo Rá-Tim-Bum foi uma super produção para todos os padrões mundiais, né? Ainda mais pro padrão aqui no Brasil. E o diretor, que é o Karl Hamburger, ele falou que pegou várias referências de programas infantis que ele assistia na infância, né? Um exemplo muito bom era a Vila Sésamo, que era praticamente o Castelo Rá-Tim-Bum da geração passada. Ele disse que o principal plano que ele tinha era fugir daquele padrão de castelo clássico europeu que todo mundo tem, né? Que, oh meu Deus, o castelo assombrado ou qualquer coisa assim. A primeira coisa que eu pensei era de fugir do estereótipo de castelo de contos de fada, o castelo de bruxa, castelos europeus, fazer uma outra coisa. A primeira coisa era que era um castelo que ficasse dentro de uma cidade, não era mais a história de um castelo em cima da colina. O interior dele teria que ser uma coisa misteriosa e ao mesmo tempo alegre. E se a gente vê algumas obras de um arquiteto espanhol que se chamava Gaudí, você vai ver que, né, tem uma certa referência ali. Uma curiosidade sobre a produção é que, ao contrário do que a gente acha, só foram 1 ano e meio de gravações. Eles gravaram 90 episódios. E nessa época, nem os atores, nem os produtores, ninguém achava que o Castelo Rá-Tim-Bum ia ser um clássico da infância de todo mundo, né? Uma coisa gigantesca como foi. Então, quando isso tomou a proporção que tomou, né, foi um susto pra todo mundo. E tirando isso, né, vamos pro que interessa mesmo, vamos relembrar de alguns personagens e ver onde que eles foram parar, que eu acho que você vai se surpreender. Não tem como falar de Castelo Rá-Tim-Bum sem a gente falar do Nino, né? Assim, claro que você deve saber tudo sobre isso, mas pra quem não sabe o que eu tô falando, o Nino era um menino bruxo de 300 anos que vivia no castelo com o tio Vitor e a sua tia Morgana. Só que ele tinha um problema, sabe? Ele era um menino meio solitário, ele não tinha amigos, então ele usou um truque dele lá no primeiro episódio pra trazer uma bola, né, atrair pessoas com uma bola pra chegar no castelo. E aí esses meninos ficaram amigos e eles voltaram todo dia e por isso que a gente tinha episódios pra assistir. O Nino era interpretado pelo Cássio Escapan, que na verdade, bem antes do Castelo Rá-Tim-Bum, já dava os passos dele lá como ator. Por exemplo, a primeira novela que ele fez foi A Gata Comeu, de 1985, e ele era um enfermeiro que se chamava Jô. E olha só, ele também já participou de um quadro lá do Domingão do Faustão, lá em 89, que se chamava Controle Remoto, que era tipo um game show. Você é mais clássico aí, você lembra disso aí? Um par de raquete de squash com bola. E um microcomputador, teclado e monitor. Mas logo após o Castelo Rá-Tim-Bum, o Cássio saiu uma turnê com a peça que se chamava Onde Tá o Nino, né? Isso aconteceu de 97 a 98. Mas daí em diante ele nunca parou de fazer teatro nem de televisão. Ele fez várias novelas, né? E também fez uma que chamou Tantos Caminhos do Coração, que eu não sei se chega a ser uma novela, mas 2007 foi um ano marcado por isso aí. Uma coisa que você não deve saber é que ele sempre foi muito premiado como ator e diretor. E hoje uma coisa que você tem que saber é que ele destruiria o Doutor Abobrinha no supapo, porque o menino tá dobrado, viu? O menino tá forte. A última aparição dele nas novelas foi em Deus Salve o Rei, lá na Rede Globo. Era tipo o Game of Thrones da Globo. Mas na televisão mesmo foi em 2019 numa minissérie que chamava Detetives do Prédio Azul, em que ele fazia, olha só, a vida cobrando, ele era um bruxo. Acho menino bom, né? Eu sei que você tá assistindo às vezes, você acompanha direto, né? Deixa eu dar um abraço pra você, meu filho.
Mas agora vamos falar do Pedro, porque o Pedro e a Biba eram as crianças mais velhas. E dá pra acreditar hoje que o Pedro tem 40, o Pedro é quarentão, vai fazer 41, rapaz, mas o tempo tá passando mesmo, hein? Eu já senti aqui uma fisgada. O Pedro era interpretado pelo Luciano Amaral. Você também deve se lembrar que ele era o Lucas Silva e Silva lá no Mundo da Lua, né? Mas antes de começarem as gravações do Castelo, as 3 crianças, né, elas já faziam uma peça de teatro. Então todo mundo já se conhecia. Mas só que o Luciano Amaral era o único que tava lá na televisão, né, fazendo, eu sou o Lucas Silva e Silva, alô, planeta Terra chegando, né, ser ou não ser, eis a questão. Mas ele começou a trabalhar muito cedo, porque o primeiro trabalho dele na televisão foi lá em 1986, em um comercial do Vic Vaporub. Você lembra disso? Você já assistiu? Você já passou? Ele ajudou mesmo na sua respiração? Olha só. Ontem eu estava com a respiração ruim, com o peito congestionado, com a garganta raspando e o nariz entupido. Aí, mamãe passou Vic Vaporub. Vic Vaporub descongestiona o nariz, acalma o peito e alivia a tosse. Mas olha só, ninguém percebeu isso até hoje, mas eu agora vou revelar um segredo pra você. Olha esse comercial que ele fez pra Nescau, porque isso aqui meio que preveu todo o futuro do Luciano Amaral, a carreira dele. Ele acho que nem ele percebeu. A gente podia mostrar isso pra ele. Olha só. Mala é uma coisa chata, chatíssima. Mas que Nescau transformou na maior promoção. Escolha 5 destes 7 prêmios importados que você quer ganhar. Responda qual o alimento achocolatado em pó mais vendido no Brasil. Junte qualquer rótulo de Nescau e mande pelo correio. E melhor, você ganha essa mala aqui na Disney. Você vai entender, eu já te explico, mas olha só, depois do Castelo Rá-Tim-Bum, ele mudou um pouco do foco da vida dele, da carreira, né, de ator para apresentador. Primeiro ele começou ali no programa que se chamava Turma da Cultura, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas olha só, como profetizava essa propaganda do Nescau, o negócio que ele gostava muito era videogame. Então ele começou a apresentar vários programas de lá pra cá. Um que, assim, pra mim foi a revolução na televisão brasileira quando isso aqui saiu, foi o G4 Brasil, que praticamente foi o pioneiro do assunto de videogames na televisão. Você lembra disso aí? Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. Soco, chute, golpes secretos, pescoção e pé na orelha. E no final da surra você ouve Finish Him. Mortal Kombat já acabou com muita amizade e segue empolgando os amantes dos jogos de luta. O G4 Brasil foi conhecer um dos criadores desse Vale Tudo da Porrada Gamer. E depois disso teve muito tempo de Play TV pro menino Luciano, né? O negócio dele era videogame. Ele chegou a trabalhar no Omelete também, né? Na parte de jogos. Mas o comercial da Nescau estava lá para profetizar o futuro. Sabe o que tinha nesse comercial? Tinha o Mickey. Sabe de qual canal que a Disney é dona? Da ESPN. E hoje ele é apresentador do ESPN Sports Center, que passa de 9 ao meio-dia. Oh, nossa senhora, agora a cabeça de todo mundo explodiu, né? Assim, eu espero que não exploda mesmo, não. Explode no final do vídeo, fica aí, assiste até o final. Eu queria dizer que eu já joguei bola com ele também. Eu já falei, eu sempre falo isso porque eu acho que é um achievement na minha vida, entendeu? Eu desbloqueei isso ali, fez assim, pum, pum, jogou bola com o Pedro e o Lucas Silva e Silva. Mas agora vamos falar da Biba, né? Que era uma menina muito simpática, cheia de energia e continua assim, né? A Biba era interpretada pela Cíntia Raquel. E assim, eu só queria dar um toque assim, eu não sei se ela já fez, já pensou nisso, até porque você vai entender que vai fazer sentido, mas seria um ótimo nome pra novela mexicana, né? Cíntia Raquel, por que fizesse tal coisa? Oh, Luciano Amaral. Ó, os dois podiam até contracenar, ia ser show. Beleza, mas vamos voltar aqui, vamos por partes. Assim como o Luciano Amaral, a Cíntia também começou a carreira nos comerciais. Se você é mais clássico, assim, e tá com artrose batendo aqui nas costinhas, você deve lembrar de uma menina que era garota propaganda do Tang, lá em 87. Pois é, meu filho, era ela. Como convencer a mamãe de dar Tang todo dia? Pode começar assim. Ô mãe, se você não me der Tang, eu ensino um palavrão papagaio, hein? Ou então, olha que eu escondo a dentadura do vovô. Se não der resultado, aí você chora. Mas depois do Castelo, a Cíntia também saiu em turnê com os outros atores para fazer a peça do Castelo. E também seguiu o caminho da apresentação. Ela era a apresentadora principal da Turma da Cultura, junto com aquele cara do quer pagar quanto, né? Esse cara, assim, ele... Nossa senhora, aquela época, coitada, ele deve ter sofrido tanto. Olha só. Oi, turma. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que você adora ler. Vamos falar dos personagens que acompanharam nossa infância e nossa adolescência. E aí, já deu pra sacar mais ou menos o que a gente vai falar hoje, hã? HQ, Histórias em Quadrinhos.
Pois é, né? Mas e hoje? Por onde anda a Cíntia? Por incrível que pareça, meu amigo, ela tá lá na Argentina. O que aconteceu? Ela contou que se ela apaixonou pelo atual marido dela, né, que era argentino, morava aqui no Brasil, e os dois decidiram ir lá pra Argentina, trair o movimento. Como assim? Cíntia, um argentino. Eu sei que todo mundo deve ter te falado isso, mas como assim? Tô brincando, tá? Mas olha só que legal. Lá a Cíntia trabalha também com dublagem. E tinha um blog também que ela dava várias dicas. E eu pesquisei, ela tem um canal aqui no YouTube que ela tinha deixado de postar, mas acompanhei e tem poucos dias que ela voltou a postar com algumas dicas de cabelo, finalização de cabelo, de maquiagem, de um monte de coisa. E lá tem uma matéria muito legal que ela foi visitar a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí, né? Aí completa o negócio todo. Fica essa indicação pra vocês assistirem lá. E se vocês forem no canal dela, vão falar em peso assim, ó, vim por causa do Nerd Show. Ela vai ficar bem curiosa, assim, que diabo é isso de Nerd Show? Quem sabe ela não vê esse vídeo, né? Eu acho que essa é uma homenagem bacana. Um beijo, Cíntia. Mas vamos falar agora do Zequinha. Por quê? Uai, porque se a gente não for falar... Por quê? Não, é porque o pessoal veio aqui ver o vídeo, né? Acho que... Por quê? Porque sim, Zequinha. Porque sim, não é resposta. Esse programa de hoje tá meio estranho, né? Eu tô ficando meio com medo. Bom, mas enfim, o Zequinha era a criança mais nova do programa. Eu sempre ficava pensando assim, nossa, mas ele é novinho, né? Não tem memória pra nada. Como é que ele decora os textos, tudo aí que ele tá falando? Eu não imaginava. O Zequinha, na verdade, se chama Fred Allen. Ele começou muito cedo no mundo das artes. Ele conta que começou primeiro, na verdade, na ginástica olímpica. Mas em um determinado ponto, a mãe dele deu o ultimato. Falou assim, ó, meu filho, é o seguinte, ou você vai pra ginástica olímpica ou você vai atuar. Você tem que estudar, então não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. E ele escolheu o teatro. E de lá ele realmente mesmo assim não saiu mais. Ele conta numa entrevista que quando ele era muito pequeno, ele entrou para uma agência de talentos. Aí eu acabei participando de um desfile da agência da Cíntia Raquel. Faz tempo, isso foi em 91. Eu não era nascida. É, eu tô velho já. Aí ele já fez desfile pra marca, você lembra da Pacalolo? Pois é, ele já fez isso. Mas ele acabou mesmo na peça em que o Luciano Amaral e a Cíntia Raquel estavam lá. E de lá eles foram pro Castelo Rá-Tim-Bum. Aí o Castelo foi com 9 anos, aí a peça era com a Cíntia e com o Luciano. Nossa. E aí o Cal assistiu o espetáculo. Já tem um filho, eu fiz testes e tal, e aí aconteceu o Castelo e... Mas tá, o que ele fez depois do Castelo Rá-Tim-Bum e o que ele está fazendo hoje? Como é que ele tá? A verdade é que ele nunca parou de atuar, e você deve lembrar um pouco disso. Por exemplo, ele participou do filme Super Colosso, que era aquele filme da TV Colosso, você lembra? Papai, eu só não tô entendendo uma coisa. O que é? O que é que a gente vai fazer com essa estatuazinha aqui? Daqui acontece que essa estátua não é deste tamanhinho aqui. Ô, guria burra! Você não sabe que o papai diminuiu a estátua com um melecador espetacular dele? Depois disso, ele participou também da Vila Esperança, lá em 99. Era um programa infantil independente que passava lá na Record. Tinha inclusive o Gerson de Abreu, você lembra aquele do Agente X e do X-Tudo? É só um spoiler aqui, o Gerson de Abreu também era um dos sapatos do Tap Flap. Era ele, era muito legal. Tap Flap? Vocês caíram da escada? Algum engraçadinho deixou essa casca de banana na escada. Eu não gostei nada da piada. Mas aí ele fez participações na Globo também, né? Por exemplo, no Você Decide. Eu não sei se você lembra do Você Decide, mas era um programa que tinha várias dramatizações, que você ficava assim, então ele foi, matou tal pessoa, você escolhe o final de quem ia acontecer. Então precisava de muitos atores, acho que todo mundo da televisão já passou por lá. E atualmente o Fred ainda tá no teatro, né? Dirigindo peça e atuando e fazendo praticamente de tudo. O legal que ele conta um pouco é que ele tem uma ideia muito legal de misturar tecnologia com peças de teatro, entendeu? Inclusive agora eu vi que ele lançou uma peça em formato virtual, um formato de podcast. Nossa, meio maluco, né? Mas deve ser muito legal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem esse vídeo. Mas eu sei, gente, tem muitos atores pra gente falar ainda. É pra gente fechar assim, só pra gente não ficar curioso. Vamos ver o rosto de alguns atores que participavam bastante do Castelo e você nem sabia que eles estavam lá, que eles não apareciam muito. Eles usavam muitas máscaras, então agora vamos revelar, né? Eu vou dar uma de Gil Gomes aqui. Quem são as pessoas por trás das máscaras? Mas primeiro você vai fazer o seguinte, você viu o vídeo até aqui, você gostou? Faz o seguinte, clica aqui embaixo, deixa seu like, salva um pão de queijo dos maus tratos, meu filho, porque, ó, Minas Gerais tem que entrar nessa campanha pra salvar os pães de queijo que são muito ruins fora daqui, entendeu? Você não deve ter comido nunca um pão de queijo original. Não quer perder os vídeos? Toda quarta e domingo tem vídeo, então clica aqui em inscrever, ativa a notificação que você não perde nenhum vídeo, tá? Vocês estão deixando de ver os vídeos, vocês estão perdendo, depois fala assim, mudou a abertura. Mudou já tem um tempo, meu filho, eu sei que
sumiu. Vem cá, vem ver com a gente. Mas vamos lá, por exemplo, começando com o Tíbio e o Perônio. Na verdade, o Tíbio e o Perônio não são gêmeos. Eles são pessoas diferentes que faziam a mesma maquiagem. O Tíbio era o Flávio de Souza e o Perônio era o Henrique Strotter, que inclusive trabalharam muito lá na TV Cultura. E o Bongo, você lembra ele que chegava sempre para entregar pizza e tudo mais? Ele era o Eduardo Silva. Ele conta que fez várias audições para ganhar o papel com muita gente e ele conseguiu. E você lembra da Caipora, né? Do Caratatau, que ela chegava lá e tal. Tinha gente que tinha um pouco de medo dela? Tinha um pouco de medo, mas ela era toda pintada, toda cheia de pena, assim, de penugem, era muito legal. Quem fazia a Caipora era a Patrícia Gaspar. Você acha que parece, assim, ter um pouco a ver? Não sei, né? E a Penélope, que era a jornalista que aparecia lá de vez em quando, você lembra? Pois é, era a Ângela Dipp. E ela já fez bastante coisa que você deve lembrar por aí. Por exemplo, ela fez a família Teodoro lá no Rá-Tim-Bum, ficava fazendo uns truques de circo lá, né? Tipo, super difíceis. Ela também fez Pérola Negra. Nossa senhora, isso é um classicaço do SBT, né? Ela fez a minissérie da Maísa lá na Globo, que ela era a mãe da Maísa. Ela fez atualmente aqui a Carinha de Anjo. Atualmente não, né? Foi em 2017, mas é uma coisa mais recente que ela teve aí. E claro, né, que tinha o Etevaldo, que era interpretado pelo Wagner Belo. Uma curiosidade que eu vi um vídeo da Cíntia falando é que ela falou que aquela roupa ali não tinha como o Etevaldo fazer xixi, porque era um macacão, entendeu? Então, depois que pôs a roupa, pôs a unha, ele colocava umas unhas gigantes e tinha um macacão, então assim, estava inacessível fazer xixi. Diz que fazia muito calor lá dentro do estúdio, mas Castelo Rá-Tim-Bum valia a pena por causa disso, né? E era tão show de bola que a gente amava. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que ele tenha te trago muitas memórias da sua infância querida. Então faz o seguinte, ó, gostou? Deixa o like, salva um pão de queijo e também faz o seguinte, ó, tem mais vídeo aqui pra você assistir. Combinado? Vai assistir que vale a pena. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda quarta e todo domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!